E sejam bem-vindos a mais um podcast do Destravando, o podcast de quem vai além. E hoje temos a honra de receber Pedro Paulo Luiz aqui no podcast Destravando. Esse cara que é um escritor, mentor, palestrante há mais de 15 anos de palco. E, cara, nada melhor do que conhecer um pouquinho mais da sua história hoje, de ter esse privilégio de você estar contando como foi sua jornada, como iniciou os melhores momentos. E eu estou particularmente ansioso para que você fale mais, né? Então, nada melhor do que você mesmo se apresentar e seja muito bem-vindo. Primeiro quero dizer da alegria e satisfação de estar junto com vocês nesse Destravando, né? Tão importante para todas as pessoas destravar, porque quando se fala em destravar eu já visualizo as possibilidades, o crescimento, a evolução. E é uma alegria poder estar aqui, né? Tenho acompanhado o trabalho de vocês, muito feliz com os resultados de tudo aquilo que vocês têm se proposto a fazer, a dedicação que vocês têm, o esforço que é notável em cada ação de vocês. Então é uma alegria muito grande, é um privilégio poder estar aqui hoje conversando no Destravando Podcast. Eu quero começar perguntando como foi que você iniciou na tua carreira, né, principalmente no empreendedorismo. Né? Hoje você tem a Luz Treinamentos, antes já vinha com a partir de palestras, mas eu quero saber assim, quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente não entra diretamente no empreendedorismo. Tem primeiro todo um lado ali onde já foi CLT, já passou por uma jornada até descobrir o que é empreender. O Pedro Paulo, ele passou por isso ou já tinha a veia empreendedora? Então, o Pedro Paulo já foi empreendedor desde do berço. É muito interessante que na minha história, realmente, eu não trabalhei CLT e eu sempre fui esse cara de fazer as coisas acontecer. Desde quando eu entendi que eu precisava trilhar um caminho por ser palestrante, eu sempre percebi que eu precisava ser um empreendedor dentro do mercado de palestras, porque às vezes a pessoa diz assim, mas palestrante não precisa ser empreendedor, porque geralmente as pessoas são outra coisa e também palestrante. No meu caso não, no meu caso eu realmente vivo do mercado de palestras, eu vivo de palestras há mais de 15 anos e comecei muito cedo trabalhando com meu pai tinha um abatedouro, né, e era assim um abatedouro bem pobre, porque nós não tínhamos aquela máquina que tira a pena da galinha, né, então tem uma série de dificuldades e eu com 13 anos eu já cuidava desse abatedouro do meu pai saía e eu que ficava tomando de conta de tudo. E eu sempre gostei muito disso, isso sempre brilhou meus olhos, eu gostava daquele movimento, de atender as pessoas, de interagir ali, sabe? Então, aquele cenário, mesmo sem entender, né, que eu já estava ali empreendendo, eu gostava muito daquele movimento que se existia naquele lugar. E aí, mais tarde, a Luz Treinamentos, na verdade, ela não é a minha primeira empresa. Eu já tive uma empresa, né, de treinamentos também, quebrei, e a gente aprende muito, né, com os erros também. O processo do empreendedorismo, ele traz muito disso. Já fui empresário também com uma banda de pagode lá atrás, no tempo. Quebrei também. Você é músico? Não, eu não sou músico. Mas eu sempre gostei desse... eu sempre fui do movimento. Eu acho que quando eu desenvolvi a Palestra Show, eu desenvolvi a Palestra Show exatamente porque eu acho que eu sempre quis ser um músico, um cantor, né? Alguém que aparecia. Como eu não consegui ser o cantor porque eu não tinha os talentos necessários eu acabei no mundo das palestras e fazendo uma palestra exatamente com essa pegada, né, mais interativa, mais dinâmica, mais envolvente, como é a Palestra Show. Então, a minha história ela vem, né, de uma série de situações que eu fui vivendo, que eu fui aprendendo, né? Comecei depois que eu saí desse trabalho com meu pai, eu passei em um processo para trabalhar como vendedor. Eu vendia cursos de informática nas escolas. Então foram os meus primeiros palcos da vida. Quantos anos isso? Eu tinha uns 17, 18 anos mais ou menos. E aí comecei a viajar por Alagoas inteira para vender cursos de informática nas escolas. Então eu era aquele cara que entrava na sala de aula para vender os cursos, trazer a promoção, enfim.
E aí comecei na minha cidade e as pessoas começaram a gostar bastante, e um colega indicava para outro colega que também tinha uma escola de informática, e daí eu terminei trabalhando em 3 estados como vendedor do curso de informática. Então conheci muitas cidades, conheci muita gente, e ali nasceu realmente a minha habilidade de comunicação, porque cada turma que eu entrava era diferente, cada pessoa que eu precisava convencer em relação àquele produto era diferente, e eu fui entendendo de que maneira eu podia trazer a comunicação para ela ser mais envolvente, mais interativa, para que as pessoas percebessem que aquele produto que eu estava trazendo era uma necessidade para a vida dela e que a partir dali ela poderia criar uma possibilidade de futuro diferente. Então, eu fui criando uma série de estratégias, né, para alcançar esse, vamos dizer assim, esse cliente que era o aluno nesses cursos. Então, assim, foi uma experiência que me fez crescer bastante. E quando foi que você percebeu que a voz, a oratória, ela poderia... Você me falou agora que você foi começando a moldar a tua estratégia da forma que você ia se comunicar, como você ia agir, dependendo de cada turma que você estava ali. E que momento você percebeu que essa técnica que você estava começando a moldar para você poderia ser um produto, poderia ser algo que ia ser hoje o que você entrega? Então, eu sempre digo que o conhecimento ele tem um poder de transformar. E se você me perguntar assim, Pedro, de onde vem o seu processo de transformação? De um curso de técnicas de vendas que eu fiz nesse processo. Eu comecei a entender que existia situações que eu precisava entender com mais clareza. Porque a minha fala para alguns era muito convincente, para outros não. Peraí, então, o que acontece? Por que é que eu consigo chegar em alguns e não consigo chegar em outros? E aí foi quando, naquela ocasião, eu busquei fazer um curso de técnicas de vendas. Sim. E ali eu recebi um know-how de técnicas que eu colocava em prática. Eu fazia um checklist das técnicas e cada vez que eu ia fazer uma apresentação de agora eu vou usar essa daqui. E eu usava mesmo, de verdade. E assim, uma das coisas que me possibilitou assim, ter uma habilidade no contexto de vendas foi exatamente treinar. Eu treinava muito. Eu lembro que teve um dia assim, que eu quase viro a noite inteira treinando para poder fazer a venda. Então eu ensaiava de verdade, sabe? Como se fosse um ensaio, né, de uma peça teatral que você vai apresentar, sim, enfim. E eu ensaiava tudo, eu ensaiava a minha postura, eu ensaiava como é que eu ia bater na porta para pedir a professora para entrar na sala. Imagina, então eu criei, na verdade, ali um estilo que eu não imaginava que era um estilo próprio, mas de alguma maneira eu já estava criando ali uma maneira de chegar, uma forma de chegar, né, na escola, no diretor, porque você precisava ter autorização. Então, olha como o processo de venda do que eu fazia era complexo, porque primeiro a gente tem que convencer o diretor para que ele permitisse a gente ir nas salas de aula. Então, era a primeira venda, ela já começava ali. Depois, eu precisava convencer o professor para entrar na sala de aula também, porque, querendo ou não, atrapalhava a aula do professor. E aí a gente saía nesse movimento de convencer um, convencer outro, até chegar no nosso, vamos dizer assim, cliente final, sim, que era o aluno. Ia, né, moldando, né? Conforme você ia passando de pessoa para pessoa, era uma comunicação diferente. Exatamente, exatamente. A coisa mais difícil na escola era ver alguém entrar para vender alguma coisa, mostrar, porque não tinha muito essa possibilidade, não. Então, exatamente. E o detalhe... tá ali com 30 pessoas que já olham assim, a partir do momento que você entra pela porta, o pessoal... Vixe. É verdade, por isso que não tinha essa coisa de deixar liberar pessoas entrarem. Ele me falando sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li, que é do Hélio Tatzo. O nome do livro é Você Nasceu para Vender Muito. Sim. Cara, não conheço não, mas um dos melhores livros, sim, um dos melhores livros que eu já li. Muito, muito bom, mudou totalmente a minha visão para vendas, porque tem uma parte que você está falando agora sobre treinar o dia todo para começar a vender, e eu lembrei de um fato engraçado do livro, que ele, quando ele começou como auxiliar de banca de peixe. Ele era auxiliar do cara da banca do peixe. E aí ele começou a vender cursos. Ele foi contratado por uma empresa e começou a vender curso.
E aí, o principal produto que ele vendia era para algumas empresas, e aí ele tinha que entrar nessas empresas. E aí ele falava assim, essa empresa aqui eu vou entrar não porque tá cheia. Aí é para a próxima. Essa tá cheia. Aí é para a próxima. Até que ele se tocou que ele só ia vender nas empresas que estivessem cheias. E ele falou, não, na próxima eu vou entrar. Aí quando entrou, que ele chegou no dono, ele falou, oi, meu nome é Bom Dia. Disse que foi um terror. A primeira venda dele foi traumática. Eu falei, cara, foi bem assim comigo também, porque eu era terrível pra... Não era destravado? Não. Não, no tempo da escola, eu era aquele cara que ficava... Era normalmente 4 ou 5 na apresentação, eu era o quarto. Porque a gente sempre pegava a última turma antes do intervalo e se terminasse no meio, o professor dava a nota para a turma toda, né? Para o grupo todo. Eu ficava aqui no quarto porque o último fazia o resumo. Sim. Eu era literalmente o cara que ficava aqui, ó. Você era o cara que segurava o cartaz e dizia, agora eu vou passar para ele fazer o resumo. Era isso, era 2 linhas aqui, acabou, passei. E aí eu tinha muito essa trava de poder falar, né? Falar em público. E piorou em uma aula de matemática que o professor era um terror pra gente, terror na turma. E ele me chamou, na verdade ele sorteava, que isso era o terrorismo da época, sorteava um número para fazer a atividade no quadro. E eu era bom, só que eu era muito nervoso. E aí ele falava, número tal, e eu pensava, o 15 não, o 15 não, o 15 não, o 15 não. Ele, 15 eu fiz, pô, velho. Logo eu, aí fui. Meu amigo, quando eu cheguei no quadro, minha mão fazia assim, ó. Eu fiz... A minha equação ficou desse tamanho. Desse tamanho, literalmente desse tamanho. E eu não conseguia parar de tremer. E ele falou... ele começou, né? Ele falou, cara, você tá tremendo que nem uma vara verde. Aí a turma... Aí pronto, aí eu peguei trauma de ir pra quadro. Passei quase 1 ano sem responder nada no quadro. Que eu não conseguia. E mesmo assim, mesmo ele depois tendo vindo falar comigo e falou, cara, você acertou. Você fez tudo certo. Você só ficou nervoso, mas você fez certo, tava certo. Entende? Então, depois de muitos anos é que eu vim perceber, eu falei, pô, ali não foi ele que me sabotou, fui eu. Sim. Né? E quanta gente hoje, né? Sem nem entrar ainda na área de oratória, mas na área de vendas mesmo, né? A gente tá falando sobre vendas aqui, que evita de começar ou diz assim, venda não é para mim não. Todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é vendedor. Se você que está nos assistindo agora tem uma namorada, uma esposa, você precisa se vender para ela para você poder hoje estar nessa função que você está. Então a gente sempre, de alguma maneira, a gente sempre está vendendo algo. E quando eu falo dessa trajetória de vendas, mas ela começou bem além, né? Porque realmente eu era um aluno muito travado na escola, eu era extremamente tímido, eu não saía da sala de aula para ir lanchar, porque eu tinha vergonha dessa interação com os alunos. Então, para mim, foi uma superação muito grande. Mas começou bem antes disso. Eu disse que trabalhei no abatedouro do meu pai, com 13 anos. Eu ajudava um irmão que eu tinha em festas, por exemplo, primeiro Micaraca, eu estava em Arapiraca. Que massa. Vendendo cerveja. Não era pulando no Micaraca, não. Era vendendo cerveja, ajudando meu irmão a vender cerveja. Um detalhe, o Pedro não é de Arapiraca. Não sou de Arapiraca. E aí eu vim para Arapiraca para ajudar meu irmão a vender. Depois meu irmão abriu um passaporte, que chamava de passaporte, que era o trailer para vender cachorro-quente. Eu ajudava meu irmão no trailer. Então assim, eu sempre tive esse movimento do fazer. E um detalhe muito importante, quando eu falo que eu sou vendedor, eu era vendedor por comissão. Não existia um salário fixo e você ganha, era só a comissão, era o que você vendia. Era cada aluno que você colocasse para fazer o curso, você tinha um valor referente àquele aluno. E aí eu fui nesse movimento. Mas com um detalhe muito importante, eu sempre busquei melhorar o que eu fazia. Sempre. Ou em termos de conhecimento, ou um investimento que eu entendi que eu precisava melhorar. Porque imagine, essa situação aconteceu, inclusive eu sempre digo, a minha grande oportunidade estava na sala de aula.
Eu era um aluno muito tímido, mas que depois percebi que a comunicação, inconscientemente, que a comunicação poderia me ajudar. E foi um professor que despertou esse olhar para a comunicação em mim. Eu, muito tímido, travado, mas um dia eu fui apresentar um trabalho diferente do seu professor, que ficou dizendo que você estava tremendo. Esse meu professor olhou para mim e disse assim, rapaz, você tem potencial, fica tranquilo, fala o que você pode. E ali eu fui percebendo que existia uma habilidade. E cada vez que eu ia apresentar um trabalho, eu me sentia mais seguro para apresentar. Até que a minha grande oportunidade de vida estava na apresentação de um trabalho. Eu já estava no 3º ano do ensino médio e fui fazer uma apresentação de trabalho em 2 turmas que se juntaram. Sim. E nessa 2ª turma, tem uma moça que o esposo dela tinha uma escola de informática. Inclusive, era a melhor da cidade. E ela me viu fazendo a apresentação do trabalho. Quando eu sentei, ela estava sentada atrás de mim. Quando eu sentei na carteira, que terminei de apresentar, que eu sentei na minha carteira, ela bateu nas minhas costas e perguntou, ei, você não quer não trabalhar como vendedor? Aí eu disse, vendedor de quê? De curso de informática. Aí eu disse, quero, sem nem saber direito o que era. Quero. E ela, por coincidência, naquele dia, um grupo de vendedores da empresa dela ia na escola que a gente estudava. Aí disse, olha, vai vir um pessoal aqui, observem, e é com esse pessoal que você vai trabalhar. Massa. Que inclusive foi com esse pessoal, né, que eu tive a minha primeira oportunidade. Eu lembro muito claramente da pessoa que me deu as primeiras orientações, que foi o Soares, que é daqui de Arapiraca. Soares trabalhava com essa parte de comunicação. E eu lembro que eu fiquei acompanhando ele, eu ficava tão nervoso, só em acompanhar, não fazia nada. Não tem você segurando o cartaz? Pronto, era eu na fase de início da apresentação do produto que a gente vendia, que era o curso de informática. O meu trabalho era mostrar o certificado, que eu só recebia o certificado, mostrar a farda, mas eu não falava nada. E eu ficava tão nervoso, que eu ficava todo suado por conta exatamente do nervosismo. Mas um detalhe muito interessante, aí eu não tinha roupa específica para trabalhar com isso, porque naquele tempo divulgador tinha que ter camisa de manga longa, gravatinha, blazer, sabe? Era um negócio bem arrumadinho, na beca, como se falava, né? E aí eu não tinha nada disso. Eu lembro que eu tinha uma camisa social, que eu acho que eu comprei para alguma coisa de formatura, alguma coisa assim, e uma calça jeans azul. E aí eu disse, é com essa roupa que eu vou. E fui para as primeiras vezes e tal, comecei a trabalhar. E eu lembro que a minha primeira experiência, eu estava numa sala de aula, ele era sempre assim, eu entrava acompanhando ele. Ele falava e eu fazia esse movimento. Aí chegou numa sala de aula, ele, como sempre fez, me apresentava a gente, aí apresentou e disse assim, o Pedro Paulo vai falar para vocês a promoção do curso. Aí saiu e me deixou só na sala de aula. E aí eu já tinha visto várias vezes e tal, aí eu fui-me embora, falei, quando eu terminei de falar, e ele ficou, eu não tinha visto, ele ficou fora da sala de aula me ouvindo. Quando eu terminei, que eu saí da sala de aula, ele disse, rapaz, você nasceu para isso. E dali a minha trajetória começou de comunicação, do que eu sou hoje, tem muito desse cara que entrava nessas salas de aulas para divulgar. Não só da sala de aula, eu digo que eu sou a junção de tudo aquilo que de alguma maneira eu vivi. No movimento de estar lá no Micaraca chovendo e eu vendendo, né, cerveja com meu irmão, né, no cachorro quente. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que cada lugar desse eu aprendi muito. Hoje eu cozinho muito bem, hoje eu faço um sanduíche maravilhoso. Então tudo isso é aprendizado daquilo que a gente vive, né? E eu vivi muitas coisas. Se eu chegar hoje num açougue, num abatedor, eu conheço todas as carnes. Se você perguntar qualquer parte do boi, eu conheço. Massa. Exatamente por a experiência. A experiência que você foi era um abatedouro, mas também açougue. Meu pai vendia frango e carne bovina. E eu aprendi muita coisa ali. Inclusive aprendi aquilo que não se pode fazer dentro do movimento empreendedor. Enfim, que meu pai misturava. Hoje eu fico olhando, né, depois que eu fui aprendendo, eu vi que meu pai misturava muitas macetes, coisas. né? Os macetes. Você vai aprender como empreender da forma correta. E aí eu olhava muito o movimento do meu pai e disse, meu Deus do céu, como meu pai não entendia nada de empreendedorismo. Tanto que quebrou, né? Depois o açougue dele quebrou. Mas assim, cada lugar desse foi uma escola para mim e somou muito em tudo aquilo que eu sou hoje. Eu tive um destrave, incrivelmente, no Exército. Eu imagino. No Exército eu tive um destrave praticamente à força. Que eu cheguei no Exército ainda desse jeito do final da escola, né, ali um pedaço da faculdade. Quando eu cheguei no Exército, eu gostava muito da área militar, amo até hoje, e
quando teve a oportunidade de fazer a primeira prova, porque era serviço toda semana. Então, toda semana tinha que tirar um serviço de 24 horas. E aí era cansativo pra caramba. Aí eu falei, cara, como é que eu posso pegar aqui um calendário melhor pra mim? Aí os caras falaram, ó, vai ter um curso aí, uma prova, que quem passar fica como monitor. E aí você só tira serviço de 15 em 15. Eu falei, oxi, deixa comigo. Deixa comigo. Eu estudei aqui, comecei. Prova básica de ensino médio. Eu falei, homem, dei meu nome na prova, minha amiga. Dei meu nome. Quando tava lá, eu era o 53, porque no Exército é assim. O primeiro, o 01 ao 80, eles são na ordem de prioridade. Então, o 01 ele manda no 80. Ah, é? O 01 manda no 02 para trás, e o 02 no 03, e assim vai passando. Mas essa ordem é... Por idade. Ah, tá. Então, por isso que normalmente no meio militar, eles falam assim, fulano de tal é mais antigo. Já ouviu essa expressão? Sim. O policial usa muito isso. O cara mais antigo. É porque ele tem mais tempo dentro da corporação do que ele. E aí, eu era o 53, estava ali no meio, escondido na minha zona de conforto. Quando sai o resultado da prova, o subtenente, que era de infantaria e de selva, que era o pior carrasco, que ele andava com uma vara de ferro aqui, ele falou, quem é o 53? Eu falei, não é possível, pô. Não é possível, não. Que eu já virei o centro das atenções aqui. Eu não queria isso. Ele olhou assim pra mim, eu levantei o braço, ele, o senhor precisa aparecer mais, viu? A partir de hoje o seu é o 01. Eu falei, não. Eu falei, o senhor passou em primeiro lugar na prova. Como premiação vai ficar em primeiro também. Eu falei, me lasquei. Vou trabalhar o triplo agora. Porque agora eu tinha 79 homens para entender a cabeça e lidar. Porque qualquer erro entre esses 79 eu era o culpado. E o pior, eu não falava com ninguém. Era travado para conversar, para pegar novas amizades. Quando pegava amizade, aí era tranquilo. Mas nisso eu era muito travado. E eu fui obrigado, porque na marcha eu tinha que guiar todos os outros 79. Então eu tinha que gritar. Eu não gritava. Até no curso, né? O próprio Flávio, ele pegou no meu pé com isso, e até hoje é um pouco incômodo, mas é algo que precisa ser utilizado quando necessário. E aí, nessa época, eu comecei a realmente destravar isso, porque eu percebi que não era um bicho de 7 cabeças. E a coisa que eu tirei de melhor, assim, para mim, além dos aprendizados que você começa a dar valor até para um copo d'água, literalmente. Com certeza. Para um copo d'água. Lá eu percebi que, dentre aquela galera ali, eu fui um dos poucos que saiu sem inimizade. Era muito fácil. Tinha gente que era drogado. Tinha gente que era bandido, que estava lá dentro. Tinha gente que era filhinho de papai. Então, assim, tinha muitas cabeças diferentes, e com cada um tinha que moldar a minha comunicação. Eu tinha que moldar essa comunicação, e foi algo que depois, quando eu vim trabalhar em empresa, né, eu comecei a perceber que cada pessoa que está ali com você tem um perfil. E se você ajustar um pouquinho a forma que você quer falar, ela vai começar a entender, né? Que é o que o Pedro ele fala muito. De que o resultado não depende de quem escuta, mas de quem fala. Sim. Né? Então, a oratória tem muito disso. Então, assim, claro, o Exército foi um aprendizado, mas depois também que eu fiz o curso, eu percebi o tanto de trava que ainda tinha, né? Que aí esse cara conseguiu me ajudar, e ajudou você, né? Que participou agora também. Mas a gente percebe que mesmo fazendo aquela travazinha ainda tem, só que você vai superando, porque isso é treinamento, é as técnicas. E consciência também da trava, né? Sim. Porque às vezes você trava sem saber onde está travando. Exato. E aí quando você conhece o processo, você vai tendo consciência de quando você trava, do que te travou. O que vai travar. O que pode destravar.
Então você vai realmente tomando consciência. É um processo, porque nós somos esse processo. Ninguém nasce pronto, né? Todos nós estamos para esse processo da evolução, do crescimento. Tem coisas que a gente até no caminho acha que já está pronto e depois você percebe que ainda tem muito a caminhar. Porque é isso, é o ser humano. É aquela coisa, eu me preparei tanto e não estou preparado. Pois é. Eu lembro que eu tenho um colega lá atrás, eu prestei serviço para o Sebrae também lá atrás, no tempo, e eu lembro que tinha um colega meu que ele dizia bem assim, aquela pessoa que acha que já sabe tudo, ela precisa aprender tudo novamente. Porque a gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai estar pronto 100%. A gente sempre tem, nesse caminhar, esse movimento do aprendizado, do melhorar. Às vezes você melhora no contexto profissional, mas tem algo da sua vida pessoal que ainda precisa ser alinhado. Seja no seu relacionamento com seus filhos, seja no seu relacionamento afetivo, seja no seu comportamento em relação a alguns momentos, porque assim, é muito massa, é muito tranquilo você ser bonzinho, você ser paciente, quando a situação não te exige isso. O grande lance é quando nós somos colocados à prova. Por que que às vezes a gente... Da nossa zona, né? Por que que às vezes a gente está ali num Como contexto... vocês fizeram. Sim, a ideia é essa. No curso de oratória, a gente faz exatamente esse movimento de tirar a pessoa da zona de conforto dela. Dói como todo processo evolutivo. Pedro, durante essa jornada, qual foi o seu maior desafio? Porque você falou que já trabalha com palestra há muitos anos, e aí eu fiquei lembrando agora, né, do tempo da pandemia. Durante esse tempo, como foi para você usar suas técnicas, usar o seu trabalho a favor de você, a sua profissão, assim, durante esse período que foi tão difícil? Foi. Onde todos teve que se reconstruir, na verdade. Isso. É a palavra certa? É Pra isso mesmo. trabalhar, né? Conseguir trabalhar, mostrar o trabalho de alguma forma. Para você, qual foi o seu maior desafio durante essa jornada? E durante esse tempo me veio essa pergunta, como você fez para... Sim, eu trabalho muito com a educação. Então, por sorte, no período antes pandemia, ali depois do período de carnaval, aquele meio termo ali até março, porque tudo fechou em março. Isso. Né? Nós tínhamos feito muitos trabalhos, mas muitos trabalhos. Foram mais de 20 palestras nesse período, fora formação, fora tantas coisas que aconteceram. Aquela condição me deu a possibilidade de uma reserva. Eu sempre digo, acho que o universo trabalha de alguma maneira, né, para proteger a gente. Sim, claro. E aí eu tive essa possibilidade de ter uma reserva, porque realmente, literalmente, tudo fechou. Tudo fechou. E imagine, naquele tempo eu não tinha absolutamente nenhum produto para vender na internet, né? Nós estávamos ainda naquele processo, né, de ainda se adequando a algumas situações. Entrando no marketing. Entrando ainda muito acanhado, né, nesse processo, enfim. E aí realmente foi um período muito complexo. Depois começaram a surgir alguns trabalhos de forma remota, mas assim, mesmo assim, a coisa, porque ainda se tinha muito esse lance do evento presencial, principalmente de treinamento, formação. Não existia uma cultura, as pessoas até reclamavam, existia ali alguns movimentos em relação a nível superior, né, que você fazia uma faculdade já online, sim, mas na parte de palestras, de treinamentos mais específicos não tinha. Ainda era muito embrionário naquele momento. E aí foi aquela situação, né, fecha tudo, a gente teve esses movimentos, mas aí depois foram surgindo algumas coisas, né, foram acontecendo, e aí acho que em outubro, mais ou menos, abre uma possibilidade. A gente fez alguns eventos, foi uma coisa muito interessante. Depois fecha de novo. Foi tipo assim, quando estava acabando já a reserva, aí veio se respirar, e a gente fez algum trabalho ali novamente. Enfim, mas eu posso lhe dizer que não foi o maior desafio da minha vida em relação ao que eu faço. Esse desafio foi até muito pequeno, perante tantos outros que eu já enfrentei. E o mais complexo dele, que foi que é esse processo de você destravar você, para você acreditar naquilo que você idealiza, de que você sonha.
porque nós temos essa coisa do sonho, né? Nós sabemos a força que a gente tem, nós temos consciência do movimento que a gente faz, mas por tantas vezes a gente fica tão desacreditado porque falta um apoio, falta uma orientação, falta um incentivo. E nesses momentos você olha para os quatro cantos e a pergunta que você sempre faz é: por que eu vou continuar aqui? Por que eu tenho que continuar aqui? E aí é nesse momento que é preciso que você tenha muita clareza daquilo que você quer, do propósito que você tem. Porque é isso que te fortalece a não desistir. Eu passei por muitas coisas nesse processo. Por descrédito, por desincentivo, né? Por ausência de apoio mesmo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Isso nunca foi algo que me desmotivasse. Eu acho que o maior problema realmente era mais em relação a mim mesmo. Era essa força que eu precisava ter e eu precisava acreditar em mim. Então, eu acho que o maior desafio foi convencer a mim de que eu podia. Eu nunca achei difícil convencer uma pessoa daquilo que eu era e daquilo que eu poderia apresentar em termos de resultado, porque eu nunca busquei isso. Eu nunca busquei provar para as pessoas que eu tinha capacidade. Nunca. Eu nunca tive essa preocupação. Eita, eu preciso mostrar para fulano que eu... Não, nunca tive. O meu desafio sempre foi provar para mim, porque eu sempre fui muito exigente em relação a mim. Eu tinha um nível de exigência muito grande, eu era muito carrasco. Eu buscava em mim uma perfeição. Era uma coisa assim, eu fazia um evento, todo mundo gostava, menos eu. Eu saía dizendo, poxa, não gostei não. Foi não legal. E todo mundo, foi tão bom, como foi legal, foi tão leve, não sei o quê. E eu não validava isso. Eu não validava. E eu posso lhe dizer que esse foi um dos motivos de me travar. Eu perdi muitas oportunidades no sentido de crescer mais, exatamente por conta desse olhar. Sabe, do tipo assim, não mereço isso agora não, ou não mereço isso, ou não mereço esse lugar. Mas aquilo que tem que ser, vai ser e acabou. Sempre vai ser. E aquilo que você nasceu para ser, você vai ser. O caminho faz questão não, mas a vida faz questão de levar você pelos caminhos que você vai precisar trilhar. Então, quando eu olho para a minha trajetória, eu percebo muito essa vida me colocando no caminho. Essa vida dizendo para mim, olha, velho, tem aqui essa estrada, vai. E por tantas vezes aquilo que faltava de um apoio de pessoas que estavam mais perto, chegava de gente que nunca nem me viu. Nunca nem me viu. É impressionante assim as mensagens que eu já recebi e recebo até hoje. Sabe? De que você chega assim do nada, chega alguém que te diz alguma coisa, você estava pensando em algo e alguém chega e te diz, como se fosse a resposta daquilo que você estava buscando. É a energia. Então assim, eu digo que esse foi talvez o meu maior desafio, foi esse acreditar, foi esse validar. Para vocês terem uma ideia, eu com anos já de carreira, né, consolidado e tal, eu ainda tinha vergonha de dizer que era palestrante. Você acredita? Acredito. Né? Às vezes eu ia me hospedar em um hotel, a pessoa perguntava qual era a profissão, eu dizia empresário, empreendedor. E eu não dizia palestrante, porque para mim palestrante era algo muito grandioso. E eu não me via naquela grandiosidade daquele nome, da representação daquele nome. Então, o meu maior desafio foi validar em mim aquilo que eu era. Que bom que você venceu nessa trava, superou isso. Sim, é um processo de superação, como tantos outros que a gente vive. E é uma luta, eu digo mais, é uma luta que ela é constante. Né? Ela não acaba. É a mais agressiva que existe, porque a luta que você trava com você. É mais. É uma batalha. É uma batalha. Porque assim, se eu tiver uma trava aqui com a Luana, eu vou embora e acabou. Daqui a pouco, só de outra oportunidade que eu vejo ela novamente e que talvez os ânimos já não estejam mais acirrados como no primeiro momento. Então, mas, como diz o filósofo, né, especialista, um dos caras inteligentíssimos, Tiririca,
Ele diz o seguinte: aonde quer que você vá, você estará. Em outras palavras, a gente não tem como fugir da gente. Exato. Você pode enganar qualquer pessoa. Menos Você engana seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido. Você pode enganar quem você quiser. Você nunca vai conseguir se enganar. Ainda A sua bem. Mas você sabe o que é interessante? Ainda tem gente que vai nesse movimento do processo do se enganar, Sim. porque usa muito a mente que mente. Porque se você observar, a nossa mente, ela nos sugere sempre aquilo que é mais confortável, Gasta mais menos cômodo, energia. que gasta menos energia, sabe? É sempre assim. Então o que é que acontece? Tem momentos que a gente vai criando as mentiras para nós. E o mais interessante é que a gente vai acreditando nessas mentiras. Até que um dia a sua consciência diz bem assim: ei, vem cá, senta aqui. Eu preciso te contar umas coisas. E essa conversa, ela é a mais complexa de todas as conversas. A que mais dói. Porque a sua consciência é muito reveladora. E ela que vai pautar o que muitas pessoas talvez ainda nem entenderam, mas é ela que pauta a sua felicidade. Porque não existe nada melhor do que você estar de bem com a sua consciência. Estar de bem com você. É um processo que eu digo que vai até o final da nossa vida. Com certeza. Porque a gente estava conversando sobre isso hoje, né? De que quem aprende, né, ele se transforma. Então, se você não está disposto a mudar ou disposto a ter uma transformação, você não vai aprender. Não mesmo. Você não está disposto também a aprender. Então, muita gente hoje, e a gente vive numa geração em que as pessoas querem mudança, mas não querem sair da zona de conforto. Mas sabe o que, eu acho mais interessante disso? Porque a vida também é muito justa em alguns momentos. Principalmente nesses. A vida manda umas pancadas que pode prestar atenção como a vida funciona. Aquilo que você precisa mudar, moldar, melhorar, ela vai te dando os sinais do que você precisa fazer. Eu brinco dizendo que ela manda uma cartinha, um bilhete. Ei, presta atenção aqui, ó. Mas você não presta. Daqui a pouco ela manda uma carta registrada. Ei, atenção aqui. Você não presta atenção. Ela manda um Sedex. Aí você não presta atenção até chegar uma bomba. Se você observar tudo o que te aconteceu, houve sinais antes. Ah, eu tô com uma pessoa e a pessoa me traiu. Olhe, houve sinais antes. Com certeza. Você que não quis ver. Ah, minha amiga falou uma coisa pra mim, a minha amiga não é mais amiga porque... Olhe, ela deu sinais antes. Ou melhor, você estava vendo o que você queria ver. E eu vou além. Às vezes a vida vai dando sinais pra nós. Quer ver um exemplo muito claro que aconteceu comigo? Lá atrás no tempo, a vida chegou pra mim e disse assim: ei, menino, cuida da tua glicose, porque senão tu vai se tornar um diabético. Eu fiz um exame, eu fui para uma médica e ela me disse isso: se você não se cuidar, você vai se tornar um diabético. Eu era um pré-diabético. Aí agora eu estou na primeira série, passei do pré para a primeira série. Não sou mais um pré-diabético. Por quê? Porque eu não me cuidei. Eu me tornei, não é bom não, porque eu me tornei um diabético. Mas o que eu quero dizer é que a vida me mandou todos os sinais. O que faltou? Prestar atenção nos sinais. Aí quando você não presta atenção nos sinais, o resultado chega. Aí eu posso agora reclamar da vida: ah, vida, você foi muito injusta comigo. Não. Eu te dei sinais. Eu te dei sinais, eu disse para você, como tantas outras coisas. Eu costumo dizer, lá em 2017, 16, 17, eu tive o prazer de conhecer a meditação. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Me transformou muito. E nesse processo da meditação, a gente aprende que tudo está em você. Não tem as respostas que a gente sempre busca, vocês dois, eu, quem está nos acompanhando agora. Não tem aquela resposta que você tanto quer que está em você. Só basta você silenciar para escutar. O problema nosso é que a gente quer viver, sabe? A gente vai sendo influenciado por uma série de situações e a gente vai esquecendo. Rebatendo tudo. Rebatendo tudo, justificando tudo. Não, mas né? porque... E a gente vai esquecendo o mais importante de tudo isso. Se ouvir, parar para se perceber.
olhar os sinais que a vida tem dado, porque a vida dá sinais de forma muito clara. Às vezes os sinais pode ser alguém que chega e fala na cara. Fala na cara e você já se fulano é invejosa. Você é assim, a pessoa não sou, não sou invejosa, cara, tá com inveja de mim. E a fulana dizendo tudo aquilo que você precisa melhorar. Mas você vê como algo, né, que é da inveja. Exatamente. Então, assim, até o que você escuta, você tem que ter o filtro de parar e observar. Isso que a pessoa falou aqui, o que é que tem de verdade aí nessa história? Porque sempre tem algo que a gente pode aprender, sempre. É aquilo, né, que a gente conversou até no curso, né, que eu falei, na verdade, com o Flávio, né, que eu ia usar carnal no último discurso, que tem uma frase dele que eu sempre gostei muito, que ele fala sobre as palavras dos outros. Né, sobre ataque. Isso. Né, que ataque é que nem veneno. Você só morre se você tomar. Então quer dizer o quê? Faz mal se você tomar. Se você aceita aquilo ali como uma verdade pra você, então, cara, não tem pra que você ficar com raiva, porque é uma verdade. Sim. E se não é uma verdade, também não tem motivo pra você ficar com raiva, porque é uma mentira. Então, eu dizer que o cara é careca, ele sendo careca, o Adriano, um abraço para o Adriano. Dizer que o Adriano é careca, ele vai fazer o quê? Ele vai chorar, não, eu sou cabeludo. Você pode até chorar dizendo, um dia eu fui. Mas é isso, cara. Então, tudo tá, principalmente na oratória, no que a gente fala, mas principalmente no que a gente fala pra gente. É, isso mesmo. Principalmente no que a gente fala pra gente. A oratória é muito importante, muito importante. Muito. Destrava muito. Sem nenhuma dúvida. Várias portas. Na verdade, a oratória, ela é... Tanto que é uma ferramenta usada, né, há muitos anos. Eu olho muito para o maior orador, na minha concepção, né, sem nenhuma dúvida, foi Jesus Cristo. Com certeza. E não é eu tô falando isso para dizer, porque ele é bonzinho, ele gosta de Jesus. Não, porque foi. Realmente. Eu não tô olhando Jesus agora num olhar religioso. Eu tô olhando Jesus como um ser humano que ele foi. Mas sabe o que mais validava a comunicação de Jesus? É que ele falava o que ele vivia. Você nunca ouviu Jesus falando uma coisa e fazendo outra. Ele não pregava uma coisa e fazia outra. Ele exatamente pregava aquilo que ele falava. Quando ele falou de humildade, ele foi o cara mais humilde que muitos de nós têm conhecimento. Exato. Né? Quando ele falou de dedicação, de esforço, de comprometimento. Você conhece alguém mais comprometido que Jesus? Não, de jeito o cabo veio com a missão, sabendo o que ia acontecer com ele. E foi sabendo que ele... E ele não desistiu não, meu amigo. A missão é essa. É fantástico, é excepcional. Então eu não olho para ele apenas como tudo aquilo que ele representa no contexto religioso, mas eu olho muito como o ser humano que ele foi. Porque a gente fala muito dessa coisa, né, de que a gente precisa, né, viver melhor, ter uma vida melhor. E a vida também nos coloca exemplos maravilhosos para nos ensinar a ser igual. Quando ele vem, que ele pisa aqui, é a vida ensinando assim, olha, você pode ser assim. E quando eu digo que você pode ser assim, você pode ser mais humilde. Você pode ser mais compreensivo. Você pode julgar menos. Você pode fazer mais. Observa. E se a gente... aí a gente tá pegando, né, um exemplo que a gente olha e diz assim, não, aí chegar aqui nesse nível, o negócio aqui é pancada, né? É muito difícil. Mas quantas pessoas que estão perto da gente, que todos os dias nos traz, através de seus exemplos, o quanto a gente pode ser melhor. Então, é só a gente parar para observar. Porque esse é um movimento. Eu sou um cara que acredita que a vida não acaba aqui. Eu acredito que a gente tá só passando, sabe? Que é só uma passagemzinha. Para alguns, né, acreditam que vai passar e vai para um outro canto, vai viver lá o resto da vida. Outros acreditam que vai passar, mas depois volta de novo. Né? Mas eu acredito que é uma passagem. E essa passagem é novamente a vida nos dando a possibilidade de evoluir. Todos os dias. Todos os dias. Só tenho essa, né? Só tenho essa. Eu tenho a garantia de que se tem a outra, eu acredito que se tem, mas eu também não tenho garantia nenhuma. Mas eu tô passando nessa, vamos melhorar nessa. Vou melhorar nessa, porque é que eu tenho. Ô Pedro, lá lá na Luz, no espaço, eu vi
na frente, quando você chega, tem algumas frases, né? E tem uma lá no mural que diz: antes de educar a mente, você tem que educar o coração. E aí é onde entra ser menos orgulhosa, ser menos egoísta, julgar menos. Enfim, antes de olhar para aquele lado, olhar mais para esse, tentar olhar mais para o outro lado, né? Então, é onde você educa primeiro o seu coração, para depois... na oratória, a gente pensa, eita, o curso de oratória você só vai aprender a falar, chega lá, é totalmente diferente. E, se vocês quiserem saber, né? Tem que fazer o curso. Mas, minha gente, tem que respeitar, viu? Não é só ir lá e aprender a falar, não. Vai muito além e a experiência é única, de verdade. O que, assim, uma coisa que tá no português do dia a dia de todo mundo e que Luana falou agora é que as pessoas falam, a gente solta aquilo que a gente tá cheio, né? Sim, sim. Então isso se reflete na forma que a gente fala com os outros e com nós mesmos. Sim. Tem um peso enorme. E assim, eu vou lhe falar por experiência, tá? Eu fui criado em uma casa de muito barulho. Uma casa muito complexa. Éramos 7. Desses 7, 3 irmãos do primeiro casamento da minha mãe. E o marido da minha mãe foi brutalmente assassinado, o primeiro marido dela. Ela ficou com 3 filhos. Conheceu meu pai, conheceu não, ela já conhecia, porque meu pai era amigo do marido da minha mãe. E aí, quando ele morre, o meu pai assume o papel. E vai ser marido da minha mãe. E nasce mais, que foi minha mãe e eu. Tempos depois, meu pai se separa da minha mãe e essa mulher busca conduzir a vida com esses 5 filhos. Os meus irmãos mais velhos passaram por muitas situações e você imagina o que é você perder o pai da forma brutal que eles perderam. E o mais novo dos 3 estava na barriga da minha mãe ainda. Minha mãe estava grávida do terceiro. Então esses meninos nascem num movimento de agressividade. De agressividade mesmo. Eu presenciei muitas situações na minha casa. Muitas situações. Quando o dia ia acabando e anoitecendo, eu já ficava nervoso, porque eu sabia que ia ter uma confusão, que ia ter uma zoada. Meu irmão chegava, brigava com outro irmão, brigava com a minha mãe. Né? Desses 3 irmãos, o mais velho se tornou alcoólatra. Então foi uma vida muito conturbada. E minha mãe sempre falou muito alto. Muito alto até hoje. Minha mãe tem 87 anos. É uma graça maravilhosa. O Lucas não fala de alto, ela... Mas é do tipo assim, não pise não contraria ele nada não. Porque se você contrariar no básico, ela já se estressa, já sobe o tom. Então você imagine para quem cresceu nesse ambiente. E o mais interessante é que, vez ou outra, eu me pego repetindo padrões daquilo que eu tanto neguei. Tantas vezes eu disse, pai, mãe, fale baixo, que coisa feia, tão mal educado. Tô falando alto, falando isso. É muito interessante isso. E depois eu me percebi em vários momentos eu gritando com minha mãe. Gritando com minha mãe. E assim, isso ficou muito claro para mim. Uma vez eu fui para um processo de meditação, como eu falei para vocês que eu participava, né, de um grupo de meditação, e naquela ocasião a gente discutiu sobre esse movimento de que a gente é tão parecido ou até mais do que a gente imagina da pessoa que a gente mais julga. Quando eu li aquilo, eu disse, que conversa? Quer dizer que eu sou igual a minha mãe? Não. Minha mãe só fala alto, gritando, não sei o que, eu não sou assim não. E fiquei com aquilo, inclusive lá no grupo eu questionei exatamente dessa forma. Porque a pessoa que eu mais, né, assim, questionava no sentido de ter esse comportamento era a minha mãe. Naquele final de semana, eu já estava separado, minha filha era muito pequena, e ela foi passar o final de semana comigo. E aí ela fez alguma coisa lá e eu fui chamar a atenção dela. Daqui a pouco eu comecei, Ana, que é Ana o nome dela, Ana, não sei o que. Aí eu, poxa, eu igual a minha mãe. Foi pela primeira vez quando eu tive a consciência de que a gente repete os padrões sem perceber que nós estamos repetindo. E não, em algumas pesquisas que eu vi, a gente repete esses padrões porque a nossa mente entende que é lá, é confortável. Exatamente. É bem... Porque é o lugar que você cresceu, Sim. né? É as coisas que você aprendeu. Mesmo que você queira mudar, você sempre vai querer voltar para os padrões. Isso. Vai ser tipo, volta aqui. Porque ele pensa Vem cá. Uhum. Vem cá, vem ver aqui Aí onde como você é que se funcionava. sabota.
E sabe o que é mais interessante? Eu digo para você com toda a franqueza, a minha grande luta é exatamente por não voltar para esses padrões. Todos os dias eu me observo. Todos os dias. E eu ainda me pego. Olha, e eu sou um cara muito aberto a processos terapêuticos. Eu já fiz terapia de tudo quanto é jeito, né? Psicanálise, terapia tradicional, constelação sistêmica familiar. Enfim, eu vou nesse movimento de busca porque, para mim, isso é algo que é necessário. Eu me sinto, né, nessa coisa assim, eu quero entender determinados comportamentos que existem em mim. E a minha busca em relação a isso é contínua. Mas, vez ou outra, eu me pego nesses movimentos. E aí, eu sempre digo, o grande lance não é que você erre, é que você não desista de melhorar. E apesar de parecerem, sei lá, eles dão gatilhos ruins, né? Não é bom. Volta Sim, aqui, mas não é bom. não é bom. Quando você passa, eu quero me transformar. Sim. Aí quando você sente aquele, quero voltar, mas é ruim, não é mais bom. Você sente... Na verdade, você nem quer voltar. Você é levado àquele lugar sem nem querer estar. É exatamente porque está nesse movimento do inconsciente. Não está no campo do consciente. Faz parte de você ali. Exatamente. É um drive que está instalado. Né? Você precisa desativar. Isso. Mas ele vai continuar sendo parte de você. Né? Ele está desativado, mas ele continua lá. Ele continua fazendo parte de você e em alguns momentos você pode ir lá e ativar de novo. Né? E sem perceber, que é o mais interessante. Exato. Né? Por gatilhos. Então, muitas vezes, é que nem um vício. Que nem um vício. Você... Tem toda a questão química ali, mas tem muito Sim, tem muito mental. No mental. Tem muito mental. Então... Porque quando a gente fala de vício, a gente só olha para vícios de drogas, né, ou de alguns comportamentos específicos. Mas se a gente observar, hoje existem tantos vícios que nós estamos envolvidos neles sem perceber. Tem gente que diz assim, eu não sou viciado no celular, passa um dia sem ele. Passe um dia sem ele, sem sentir nada. O mundo sem se sentir acabar. falta. Porque só basta o WhatsApp não funcionar. Só basta passar uma hora o WhatsApp dando um bugado que a gente já fica enlouquecido. No mundo. Eu sou uma viciada quando eu paro tudo, desligo a internet, mas eu vou lá nas fotos. Só para não soltar o telefone. Vou apagar aqui. Então, assim, não deixa de ser um vício. Não é bom. Só que a gente vai dizer, não sabe não. Tem gente que diz assim, não, sou viciado não em beber, não. Oxi. Se eu quiser parar, eu paro. Pare! Olha essa gente. Eu digo isso porque assim, eu cresci e meu irmão foi internado 12 vezes. Foram 12 internações. Eu acompanhei as 12. Eu vivi o processo do meu irmão com ele. Graças a Deus, hoje ele está bem, né? Casou depois, tem 2 filhos, enfim. Mas eu sei o quanto ele sofreu. Porque esse processo também causa muito sofrimento para quem está passando, mas causava muito, 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 muito mais sofrimento para quem está perto. Eu vi o quanto minha mãe sofria com tudo isso. Sabe? E a coisa muito interessante, eu cresci nesse cenário, né? Então, por exemplo, eu não bebo hoje. Eu nunca bebi. Eu não sei o que é ficar embriagado. E se você perguntar, foi porque você escolheu? Não. Eu só nunca achei graça. E talvez porque lá atrás, eu ainda criança, olhava para minha mãe e dizia, eu nunca vou fazer a minha mãe passar por isso. Você criou uma barreira. Então, mentalmente, ali talvez sem nem entender nada, eu criei uma situação mental que me fez ter o comportamento que mais à frente eu tive. E assim, hoje eu tenho a alegria de dizer que minha mãe mora comigo. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa. Porque todos os dias eu tenho a possibilidade de alguma maneira devolver um pouquinho para ela tudo aquilo que ela foi para mim. Porque apesar de todas essas situações, essa mulher nunca desistiu dos filhos. Apesar de todas essas situações, minha mãe sempre encontrou um motivo para sorrir. Sabe? E assim, ela é muito espontânea, ela fala o que vem na cabeça, e inclusive eu acho que é uma das questões que ajuda ela no contexto da vitalidade que ela tem, né? Essa coisa do falar mesmo, às vezes sem filtro, fala o que vem, né? Mas eu olho para ela todos os dias com essa busca do aprender e ser grato por tudo aquilo que ela foi para mim, sabe? Por tudo aquilo que ela fez por mim. Então, cada vez que eu vou fazer o café da manhã da minha mãe, eu lembro as tantas vezes que ela fez o meu café. Cada vez que eu vou cuidar dela de alguma maneira, eu lembro quantas vezes ela cuidou de mim. Então, assim, eu acho que a vida ela vai nos dando a possibilidade, a oportunidade da gente aproveitar
esses momentos para se reconciliar com a nossa história, com a gente, com as pessoas que são importantes para nós. Porque, de fato, essa vida aqui é muito passageira. Sim. A gente não sabe o que é que vai nos acontecer amanhã. A gente não sabe se a gente vai ter uma outra oportunidade de pedir desculpa, de dizer eu te amo, né, de viver momentos. Esse podcast, se a gente voltar amanhã aqui com as mesmas pessoas, os mesmos bastidores, com os mesmos tempos, ele não será o mesmo. Histórias diferentes já. Ele não será o mesmo, porque a vida é desse jeito. A vida é isso, ela vai nos dando essas possibilidades e oportunidades de todos os dias a gente resgatar um pouquinho de nós, de todos os dias a gente fazer as pazes com a nossa história, para que a gente possa viver mais leve. Eu sempre digo, eu quero no dia que eu disser assim, morreu com leveza. Sim. Sabe, morreu com a consciência tranquila, sabendo assim, eu fiz o que eu pude. Eu fui luz. Eu fui até onde eu pude. Que eu acho que a gente precisa ter muito essa consciência, sabe? De saber assim, você foi até onde você pôde ir. O seu poder E fez o melhor que o podia seu melhor fazer. pode até não, eu posso até não ser, o meu melhor pode não ser o seu melhor, Sim, mas é o meu melhor. exato. Então, se eu tenho essa consciência, eu acho que a vida nos dá muito mais leveza. Até nos momentos de dificuldade que a gente olha assim, meu Deus, mas eu fiz o que eu pude aqui. E aí você sai com consciência tranquila. Que top, amigo. É. Muito top. Estamos chegando nos últimos momentos do nosso podcast. Mas antes, eu tenho duas perguntas que eu não posso deixar você sair daqui hoje sem responder isso. Primeiramente, eu quero saber qual o momento mais marcante da tua carreira. Então, eu te digo que eu já tive muitos momentos marcantes. Eu já tive a oportunidade de palestrar em lugares sensacionais. Eu já tive a honra de ter plateias, sabe, contagiantes. Aquela plateia que você sai dizendo assim, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui, de ter recebido essa energia tão boa. Eu já tive muito disso. Mas eu posso dizer que os lançamentos dos meus livros foi o momento mais impactante da minha carreira. Porque foi a sensação de que 2 filhos estavam nascendo para o mundo. Foi exatamente a sensação que eu tive. É um sonho de muitos anos, mas eu também acredito que tudo acontece no momento certo. Às vezes a gente quer adiantar processos, mas aí a vida vem e diz assim, não é a hora. E ela vai criando situações para não ser mesmo. Mas quando tem que ser, ai, meu amigo, não tem que segure. Esses 2 filhos que você fala que colocou no mundo, mas foi para os outros criar, né? Não, foi para os outros poderem vivenciar, conhecer. Porque esses filhos também têm uma missão de tocar os corações, de tocar para convidar para a responsabilidade. Porque, tipo, 10 dicas para uma aula show é um livro que vem trazendo muito o contexto da comunicação, mas a comunicação para o ensinar. Porque a gente só consegue ensinar quando a gente sensibiliza. Se você não sensibilizar, dificilmente você vai conseguir tocar o coração da outra pessoa. Então esse livro traz muito esse contexto daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, dos lugares que eu passei e que foi aprendendo de que maneira você pode chegar no coração das pessoas. E eu trago muito essa minha experiência dentro desse livro em 10 dicas que você pode utilizar na sua comunicação e que vai te ajudar a chegar. E Conversa que Cura é as tantas conversas que eu tive comigo, com as pessoas, né, que são importantes para mim, com as coisas que eu aprendi. Cada personagem que ali está, ele tem um pouquinho do Pedro Paulo. Um pouquinho daquilo que o Pedro Paulo viu acontecer. Então, eu digo que o Conversa que Cura, você leu, não foi? Conversa que Cura. É um livro que ele é muito simples de ler, inclusive é um livro pequeno, é um livro de bolso, mas que ele traz uma mensagem muito forte de que a gente pode criar relacionamentos melhores, de que a gente pode viver de forma mais leve, de que a gente precisa conversar com a gente, olhar para nós. É tantas coisas. Ele é tão pequeno, mas ele é tão grandioso, Exato. né, no contexto de Não conteúdo. julgar o livro pela capa, porque é um livro tão pequeno, tão poucas folhas Isso. e com algo Que você lê assim de forma muito rápida. Cara, é realmente né? Tão uma profundo, né? conversa que cura. Ela machuca, mas ela também cura. ela cura mais. Ela machuca Cura porque mais. faz você olhar para aquilo que a gente não quer ver. É porque na verdade eu digo que ela vai lá no ferimento e tira a secreção do ferimento. Faz aquela parte ruim que
Esprema o Limpar. Aí fermento, dá vontade limpa. de é um livro que você sente vontade de ler de novo toda vez que você. Eita, eu acho que eu tô voltando aqui a ser desse jeito. Deixa eu aprender aqui de Sim, novo. deixa eu olhar aqui É. novamente, né? A ideia é essa mesmo, viu? Que inclusive esses livros, o link deles para vocês que querem conhecer e, claro, adquirir, vão estar na descrição do vídeo, tá? Então, Aproveite. aproveite no final do podcast, já dá uma olhada lá na descrição. Isso, e chega em qualquer lugar do Brasil, viu? Já Só sabe, né? pedir, a gente manda para onde você estiver, ou fora do Brasil. Show. Arrasou. Amigo, para a gente encerrar, a gente tem uma dinâmica aqui, Sim. que é do podcast. Eu tenho medo dessas dinâmicas. Destrava, então. E é simplesmente uma pergunta. O que o Pedro Paulo precisa destravar? Que pergunta profunda, viu? O que o Pedro Paulo... porque são tantas coisas. Essa parada não foi porque não tem nada a ser destravada, porque são Uhum. tantas coisas que ainda precisam ser destravadas, mas eu acredito que dentro do momento que eu estou vivendo, né, das escolhas que eu tenho feito, das perspectivas, né, que eu estou almejando hoje em termos de resultado como profissional, e aí eu vou levar muito mais para a linha profissional, tá? Eu preciso destravar hoje no sentido de entender que a minha proposta, ela é uma proposta... Entender não, que eu já entendi, tá? Eu já venho trabalhando em relação a isso. Mas eu confesso que eu ainda tenho algumas dificuldades, né, nesse movimento daquilo que é o digital hoje, né, daquilo que ele pode nos proporcionar. A minha trava hoje está sendo nessa transformação que eu necessito ter para trazer o Pedro Paulo para esse conteúdo de forma mais acessível. E quando eu falo mais acessível, eu estou falando do mais online, né, de cursos, de formações nessa perspectiva. Então, hoje eu estou nesse movimento do destravando, literalmente nessa situação. Tanto que Lucas tem nos dado suporte, né, operacional, né, no sentido de olhar para isso. Claro. O processo é exatamente esse. Então, o meu destravar hoje está nessa concepção de realmente fazer um trabalho mais online. Show de bola, meu amigo. Parceiro, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse a sua mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente e onde nós podemos acompanhar a Luz Treinamentos, o Pedro Paulo Luz, Instagram, YouTube. Sim. Então, fique à vontade, pode falar diretamente para a câmera. Aproveitar aqui a oportunidade de fazer essa divulgação gratuita. Mas olha, você que nos acompanha até aqui, pode conhecer mais um pouco do nosso trabalho lá no Instagram, Pedro Paulo Luz, L-U-Z, tá? Luz que ilumina, oficial. Então lá a gente toda semana tem conteúdo novo, sempre compartilhando conhecimento. A Luz Treinamentos também, que é a empresa no qual a gente faz parte e está aí nessa missão também de levar conhecimento. Luz Treinamentos Oficial, né? Você também encontra no Instagram, assim como no YouTube também. Pedro Paulo Luz, você vai nos encontrar por lá. E eu quero muito poder agradecer a vocês pela oportunidade, por esse bate-papo, né, que é tão bom a gente conversar. Conversa literalmente Sim. cura, né? Conversar cura a gente. E eu sempre digo, eu sou uma pessoa que apesar de todas as situações, eu sou um cara curado, porque eu sou muito feliz exatamente por fazer aquilo que eu mais amo fazer. Mais amo, eu acho que não tem nada que me faz tão feliz quanto fazer o que eu faço. E cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar, levar uma mensagem, ouvir, aprender, eu me sinto assim muito feliz em poder viver isso, porque eu sei o quanto tudo isso aqui que a gente hoje acabou de viver é positivo para nós, né? Para nós que estamos aqui e para quem está nos acompanhando também. Ô Pedro, eu aqui enquanto eu te ouvia, nunca na minha vida acho que eu fiquei tanto tempo ouvindo uma pessoa. Isso é algo que eu tenho trabalhado em mim. A gente se costuma culpar uma coisa, outra, que eu tenho TDAH, que eu não consigo prestar atenção. E eu tenho parado com isso de, não, eu não vou culpar isso. Se eu sei qual é o problema, eu vou tentar. Peraí, aí eu aqui tentando ouvir. E aquele negócio ouvindo, deixa eu falar, mesmo que eu não tenha nada para falar, mas o interromper. Sim. Poxa, não, eu vou
Nunca passei tanto tempo ouvindo uma pessoa sem atrapalhar ela. Se atrapalhei, não sei se... Tá vendo que a Mas- marca dá certo? Aí destravou. Verdade. Que bom, fico muito feliz. Isso aqui agrega até pra gente que tá aqui. Com certeza. A gente traz, assim, as pessoas pra cá, pra elas contarem a história dela, e a gente que acaba aprendendo, né? Com certeza. Muito massa. Cada história que passa pelo podcast deixa a sua marca. Sim, Né? E do mesmo jeito que o podcast também deixa com certeza. a sua marca. Porque são certeza. tantas pessoas com a história magníficas que impactam outras histórias, mas que ainda não puderam transmitir, né? Que só de estar aqui e ouvir uma história fantástica que nem a sua e de várias outras pessoas que já passaram, bicho, é sensacional e é um privilégio pra gente que tá desse lado aqui, ter pessoas incríveis como você, pessoas de luz, né? Que passam por aqui, estão deixando a sua marca e é só o começo. Então, muito obrigado por estar fazendo parte Eu agradeço. disso. Um agradecimento também ao KCast Studio, nosso parceiro que sempre está aqui apoiando a gente. Esse espaço aqui para você que quer fazer podcast, que tem esse desejo de criar o seu material, de criar uma marca, que nem eu fiz. Né? O Destravando era apenas um projeto e hoje se transformou nesse podcast. Então, assim, procura o pessoal que eles são incríveis. E, claro, Croaçaria da Dressa, que eu estou aqui o podcast todinho. Só olhando, eu só também, olhando, viu? eu só olhando Mas, aqui. meu Deus, será que é de enfeite Enfeite. só? Fiquei sem saber se podia, se não podia. Que antes eu comia Cadê? durante. Falar de boca Eu cheia. comia durante o exato, é episódio. complicado. Eu comia durante o episódio, aí às vezes agora com Luana eu consigo disfarçar, né? Aí eu consigo ir comer. Mas antes o convidado passava de volta a palavra para mim, eu fiz. Porque quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por essa marca, não só eu, mas tem um impacto incrível em toda a região, crescendo cada vez mais. E Adriano, sensacional, como sempre. Obrigado por sempre fazer parte desses projetos e dessa história. Quer encerrar? Sim. Antes de você encerrar, eu posso mandar um abraço pro Fofinho, Ah. Com certeza. né, do KCast. Tem um Fofinho lá, que eu sou fã dele, pô. Eu não posso deixar de falar dele, né, que é o Jean. Tive a oportunidade de reencontrar o Jean, né, porque eu já tinha encontrado o Jean há alguns anos atrás numa palestra, em uma escola, e aí depois a vida nos levou a um reencontro, e foi Jean que me trouxe de novo pro mundo do YouTube, que eu tava muito aquela coisa de só Instagram, não sei o que, rapaz, você precisa ir pra cá. E ele foi o cara que me ajudou a entender a importância desse movimento. Então eu não poderia deixar de agradecer a ele por essa oportunidade, né, de trazer essa luz para mim. E eu fiquei tão feliz quando ele disse: eu lembro da sua palestra, foi tão legal, não sei o quê. E aí é quando a gente percebe, né, que a gente vai deixando marcas no mundo e as pessoas depois voltam e deixam suas marcas também com a gente. Então eu quero muito agradecer ao Jean. Um abraço grande, viu, Fofinho? Pode encerrar, fica à vontade. E esse foi mais um episódio do podcast Destravando, o podcast de quem vai além.